O Salmo 99, eu já falei algumas vezes aqui na igreja, ele tem uma importância bastante grande. Obrigado. O Salmo 99, ele tem uma importância bastante grande na minha vida. Eu já contei, mas vou contar mais uma vez. Quando eu estava me preparando para o concílio pastoral, no meu sistema, o sistema que eu me formei, sistema batista, nós fazemos um concílio pastoral onde nós somos interpelados por vários pastores e nós temos que responder as respostas bíblicas, as respostas que eles fazem. É uma sabatina aí de 3-4 horas e os pastores batistas nos sabatinam para que a gente possa então, eles saberem se a gente tem um conhecimento bíblico para ser aprovado como pastor, né? E nós somos obrigados no sistema a responder com a Bíblia, né? Não apenas responder, mas com a Bíblia. E eu estudando na época do concílio, estudando e não conseguia decorar um texto que dizia que Deus era santo, né? Eu decorava e depois esquecia. Decorava e esquecia. Falei, meu Deus, me ajude. E quando eu cheguei na missão que eu cuidava ali na Agrovila 3, o irmão Tonico, ao abrir o culto, ele falou que ia ler um salmo. E ele leu o Salmo 99. E o Salmo 99 diz por 3 vezes que Deus é santo. Isso já tem mais de 15 anos, mais de 10 anos, 15 anos aí. Nunca mais eu me esqueci que o Salmo 99 diz que Deus é santo por 3 vezes. Então, vamos lá. Salmo 99 diz assim, ó: o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabelecesse a iniquidade e fizesse em Jacó o que é direito e justo. Exalte o Senhor, o nosso Deus, prostre-se diante do estrado dos seus pés, ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Tu lhes respondeste, Senhor, nosso Deus. Para eles, tu eras um Deus perdoador, embora os tenha castigado por suas rebeliões. Exalta o Senhor, nosso Deus. Prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Agora abra comigo lá em Êxodo. Êxodo capítulo 3, no comecinho da Bíblia aí. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, estaremos lendo também do versículo 1 ao 14. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores
e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos hebeus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Ó Deus, obrigado pela tua palavra nesse momento, Senhor. Seja usando a cada vida aqui presente, Senhor, para que nós possamos aprender e colocar em prática em nossas vidas e sermos abençoados pelo poder da tua palavra. É importante na nossa relação com Deus a certeza de nós sabermos quem Ele é. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Faz toda a diferença quando nós passarmos por situações difíceis, e isso faz parte da nossa vida, como nós falamos muito aqui, que os problemas, as situações difíceis, elas fazem parte da nossa vida. Enquanto nós somos seres vivos, os problemas, eles nos acompanham, eles fazem parte da nossa vida. Todos nós aqui temos problemas em alguma área da nossa vida, né? Dificilmente alguém vai passar por um período sem tiver um mínimo problema possível. Talvez conosco esteja tudo bem, mas há um parente, há um vizinho, há um amigo que passa por uma aflição, por algo, e que acaba nos atingindo, e nós trazemos para nós aquilo e queremos ajudar. Então faz parte da existência do ser humano. Os problemas, eles nos ajudam na nossa vida. E o Salmo 99, que nós lemos primeiramente, ele fala sobre quem é Deus, fala sobre o poder que há em Deus, a soberania que há em Deus, a justiça e, sobretudo, sobre a santidade de Deus. O texto exalta a santidade de Deus. Esse atributo absoluto é cobrado também na nossa adoração a Ele. Para nós adorarmos a Deus verdadeiramente, é necessário que nós nos purifiquemos das nossas mazelas, dos nossos pecados, e que nós cada vez mais estejamos santos diante dos olhos do Senhor, não santos diante dos olhos dos homens, que é muito comum nós apresentarmos santidade diante dos olhos dos homens, né? Nós vestimos aquele terno azul marinho bem bonito, né? Aquela gravata mesmo que torta, e vamos para a casa do Senhor, e ali nós mostramos uma santidade não real. Isso Deus não quer. O desejo de Deus é que nós sejamos santos de dentro para fora, não de fora para que as pessoas percebam uma santidade, né? Jesus exalta muito sobre isso. Então a santidade de Deus é um atributo de Deus e que Ele cobra de nós. Então, se você quiser ser abençoado, se você quer ser vencedor nas suas batalhas, seja santo. E aqui é importante nós frisarmos nessa introdução que todas as vezes que você vai entrar numa batalha espiritual, a missionária está aqui, ela sabe disso. Todas as vezes que você vai entrar numa batalha espiritual, se santifique. Não adianta você entrar numa batalha apenas orando. Sabia disso? Eu vou para o monte orar. Aí fica a semana inteira no monte orando, mas não se santifica. Por isso que lá em 2 Crônicas 7,14 diz muito claro: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, ele vai ouvir. Então não importa o quanto que você ora, oração é importantíssimo. Oração não precisa nem a gente falar, né? Ler a palavra de Deus e orar é algo
né? É como você engatar a marcha do seu carro para ir, sem isso, sem esses elementos, né? Não tem como, faz parte. Mas, sobretudo, irmãos, corrigir a nossa conduta. Então, olhar, observar. Se o Espírito Santo falou ao seu coração, mude a sua atitude, mude. Se a palavra de Deus que foi expressa aqui, foi falada, tocou no seu coração em alguma área que você precisa mudar na sua vida, mude. Porque senão não acontece. Quando nós unimos a nossa oração, a palavra de Deus com a santidade, é impossível nós não obtermos resultados diante das nossas lutas, das nossas batalhas. Então é importante isso, e o povo do Senhor é mais do que vencedor. Então, irmãos, a nossa forma de adoração a Deus, ela deve primeiramente reconhecer a santidade de Deus e viver de acordo com essa santidade em todas as nossas ações. Em todas as nossas ações. E no livro, no texto de Êxodo que nós lemos também aqui, que nós estamos trabalhando, né? Deus, ele revela o poder também de libertação e de restauração. Porque havia um povo preso, né? Prisioneiro no Egito, oprimido, um povo que precisava de uma liberdade, de uma libertação na vida deles. Há muitos anos prisioneiros, oprimidos, mas Deus ouve o clamor do seu povo. O texto é longo, a passagem de libertação do povo do Egito para Canaã é um texto, é uma passagem longa. Então vale a pena durante a semana nós fazermos esse exercício de leitura da Bíblia, lendo toda a passagem, para você se inteirar ainda mais daquilo que eu não vou conseguir falar aqui nessa noite por conta do tempo. Mas havia um povo prisioneiro, um povo que precisava de libertação, e nos dias de hoje, quantas pessoas ainda estão prisioneiras, irmãos, e precisam de libertação em alguma área da vida, e precisam da ação. E é interessante também nós frisarmos que o Deus que nós servimos, ele está de braços abertos, pronto para responder às nossas orações. Então, se você quer libertação, o Deus que nós servimos está pronto para te libertar. Basta nós buscarmos a presença dele em nossas vidas, e ele nos libertará. O Deus que nós servimos, irmão, quer a gente livre, leve e solto. Livre, leve. Eu tenho algumas áreas da minha vida que eu preciso ainda estar livre, leve e solto. E todos nós precisamos. Então o desejo de Deus é esse, que nós sejamos livres. Agora é importante nós percebermos, irmãos, que Deus, ele trabalha como um todo. Moisés é um homem que nós vamos usar na nossa história, mas Moisés não foi assim do dia para a noite, que Deus chega e pega Moisés de qualquer jeito. E não, Moisés, ele foi preparado para isso. Moisés, ele foi predeterminado por Deus de antemão para libertar o povo do Egito. Então, se você voltar no Êxodo capítulo 2, você vai perceber o nascimento de Moisés. Nós conhecemos aqui, não precisa eu entrar nessa área, mas Deus, ele prepara o nascimento de Moisés num período de matança de bebês, né? Deus, ele protege Moisés. A história diz que Moisés vai morar dentro do palácio do faraó, é ensinado por toda a ciência dos egípcios, e depois assim Deus chega e usa Moisés. Então não tenha pressa aí na sua vida, não. Hoje nós temos um tempo de pressa, né? As pessoas querem tudo para ontem, e Deus não trabalha dessa forma. A Esther hoje ganhou, ficou em segundo lugar de novo lá em Dracena, eu esqueci de falar, mas ela tem se preparado. Ela tem se preparado, se dedicado. E mais interessante também, que eu sempre falo para ela está fazendo tudo isso, mas não está deixando de adorar a Deus. O grande perigo que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, nós trocarmos a adoração a Deus por outras coisas. Muito cuidado. Então, tenha liberdade, mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. Então é importante nós cuidarmos disso.
E Moisés então foi preparado por Deus para chegar no tempo certo, ele está apto para o trabalho. Então, com Deus é assim. Deus ele chega no momento exato. Nós que servimos a Deus, nada acontece por acaso. Nós somos preparados dia após dia para servir a Ele. Então, se você está passando por lutas aí, fique tranquilo. Deus está te forjando, está te preparando. Não jogue a toalha, não desista antes do tempo. Ai, pastor, minha luta está demorando, então eu vou jogar a toalha, eu vou desistir. Não, Deus está te preparando. Então continue na pegada, continue na peleja aí, que você vai alcançar êxito. Eu garanto para você que Deus vai chegar e vai te dar a vitória no tempo certo. O Deus que nós servimos é um Deus de vitória. Eu não estou fazendo aqui apologia a cultos de vitória, não, porque o nosso Deus é um Deus já de vitória. É a palavra que diz que nós somos mais do que vencedores, porém dentro do contexto original bíblico, que nós passamos por dificuldades, sim, mas somos mais do que vencedores. Isso é importante na nossa vida. E eu quero tirar algumas lições desse texto que nós estamos pensando aqui, quais lições que eu aprendo e nós também devemos praticar na nossa vida, para que a gente possa ter êxito em todas as nossas pelejas. Não existe mágica, irmãos. Uma coisinha aqui para nós, um parênteses aqui. Larga, se tem irmão que faz isso ainda, larga a mão de correr atrás de coisas fáceis. Não existe isso. Na nossa vida não é fácil. Então, há pessoas que são enganadas espiritualmente dizendo, né? Sabe que tem alguém ali que acha, né? O camarada o nosso, aquele cara é bom, hein? Aí vai lá conseguir facilidades espirituais. Não existe isso. Há um processo que nós precisamos respeitar, e nesse processo onde Deus trabalha, é nesse processo que Deus trabalha. Então, qual lição eu tiro desse texto, dessa passagem que nós estamos trabalhando aqui? Primeira lição, o Carlos vai nos ajudar e vai colocar lá para ficar bem, você fixar bem na sua mente aí, tá? Não temas, pois o Deus a quem você serve é grandiosíssimo em poder. Não tema. Está passando por um problema aí? Não tema. Olha só o Salmo 99, versículo 1 e 2. Diz assim: aclame o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra, grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Olha só, e lá em Êxodo capítulo 3, que nós lemos, versículo 10 ao 12, olha que diz, eu vou resumir bem aqui por causa do tempo. Olha o versículo 10 do capítulo 3: vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova que sou eu quem o envia. Então, não temas. Está passando por uma adversidade terrível na sua vida? Não tema, não tenha medo. O Deus que você serve é poderosíssimo. Ele é criador e sustentador de todo esse universo que nós estamos pisados em cima. Tudo isso Deus está segurando. A palavra de Deus diz que Deus segura com a palma das suas mãos. Se nós tivermos um mínimo de inteligência, irmãos, nós vamos parar e pensar: nossa, esse planeta gigantesco, como que esse negócio está aí, rodando aí, 2 sentidos de rotação e translação, e não cai, a água continua. Quem é? Como? Deus que está segurando? Deus. Então esse Deus que segura a terra é poderosíssimo. É um poder que nós não conseguimos imaginar. E esse Deus, ele é acessível a nós. Então, irmãos, tudo nós podemos no Senhor. Esse poder que Deus tem, ele transfere a nós. Nós somos, a palavra de Deus diz que nós somos vasos de barro. Mas um vaso de barro
poderoso. Somos frágeis em nós mesmos, mas em Deus nós somos poderosíssimos. Em Deus. Então não temas. O Deus que você serve é poderosíssimo. Quando nós enfrentamos adversários maiores que nós, a primeira atitude que nós temos é de ter medo, né? Tem medo. Medo do presente, medo do futuro, medo das enfermidades. Se a gente morrer aqui, se Deus não nos curar, nós estaremos na eternidade, irmãos. Por isso que não precisa ter medo. Não tenha medo da morte. Nós já vencemos a morte. Nós devemos orar sim para o irmão que está enfermo. Mas se acaso o Deus quiser levar aquele irmão, ele estará no paraíso ao lado do Senhor. Então não tenha medo. Não tenha medo do presente, nem do futuro, nem das enfermidades, nem da segunda-feira, né? Coloque nas mãos do Senhor. O Deus que nós servimos é poderoso. Jesus, quando estava ali na tempestade, os discípulos olharam, os discípulos apavorados ali, com medo da tempestade. Jesus chega e acalma, e os discípulos dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só. Então, irmãos, é poderoso, é poder demais. A gente se dobra de pessoas que têm um poder muito menor do que isso. Eu fui esse dia numa convenção aí que o governador de São Paulo veio. Foi interessante como que as pessoas gostam, né, de poder. O homem veio aí, todo mundo querendo pegar na mão do homem ali, aquele desespero, querendo relar na mão do homem. E o Deus que nós servimos, irmãos, que é muito maior do que o governador de São Paulo, muito maior, que tem o poder sobre a vida, sobre a morte, sobre a tempestade, sobre o mar. Então não temas. O Deus que nós servimos é poderosíssimo. Segunda lição: não temas, pois o Deus a quem você serve te dará força e poder para vencer qualquer inimigo. O Deus que nós servimos, Êxodo capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. E Deus vai prosseguindo e mostrando: Moisés, vai, Moisés, não tenha medo. Eu te darei força, eu te darei poder. E é assim, com as nossas forças, irmãos, nós não conseguimos vencer os nossos inimigos terríveis. Mas com Deus nós conseguimos. Por quê? Porque Ele nos dá força, Ele nos dá poder. Às vezes nós nos sentimos fracos. Quando nós enfrentamos inimigos maiores do que nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos sem forças, desanimados. Quantas pessoas estão desanimadas porque estão enfrentando inimigos que elas acham que são poderosíssimos, que são maiores do que elas e são, mas não é maior do que o Deus que nós servimos. Então encare, não desanima, coloca nas mãos do Senhor. Tem tantos textos aqui que mostram que eu poderia citar Davi quando enfrenta Golias. Quantos e quantos textos. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Daniel na cova dos leões, e daí por diante. Mas eles confiavam no Senhor. Então não temas. O Deus que você serve te dará força e poder para vencer qualquer obstáculo, qualquer inimigo.
seja ele problema familiar, problema financeiro. Eu estou dizendo isso que eu já passei tudo isso, tá, irmãos? Passei tudo isso e Deus me deu força para vencer todos esses inimigos, porque por mim eu teria sucumbido, pelas minhas forças eu teria sido derrotado. E sabe o que o diabo ele quer fazer conosco, irmãos? A palavra de Deus diz que o diabo é igual um leão, que ele fica ao redor. E o leão quer nos devorar. Ele quer nos pegar, colocar num cantinho e imprensar ali, deixar a gente no sentido fetal, com as depressões da vida. E ele quer isso, nos deixar lá no cantinho. E Deus, ele nos quer de cabeça erguida, vencendo toda a batalha. Isso que Deus nos quer. Então levante a cabeça aí dos seus problemas, encare o problema de frente. Levanta na segunda-feira, pega o seu problema e mostre o tamanho do seu Deus para o seu problema. Ó Deus aqui, ó o problema aqui, quem é meu Deus aqui, ó. Olha quem que eu sirvo aqui, ó. Aí você vai ver o resultado começar a acontecer na sua vida aí. Terceira lição que eu quero trazer para os irmãos: fique firme. Não se preocupe se a luta aumentar aí, porque às vezes faz parte do plano de Deus. Apenas você confie. Deixa eu repetir, que senão o cara não vai conseguir. Não temas. Vamos lá. Fique firme. Não se preocupe se a luta aumentar, porque às vezes faz parte do plano de Deus. Apenas confie. Sabe, vamos ler o texto primeiro, Êxodo capítulo 5. Eu estou pulando bastante aqui para a gente ganhar tempo. Êxodo capítulo 5 diz assim, ó, versículo 1: depois disso Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. E aí vamos avançar aqui. Olha só o versículo 6. No mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha. Você conhece o texto, eu não vou avançar. Aí eles estavam na luta ali. Moisés anuncia através de Deus a libertação. Eles ficam felizes, mas a luta aumenta. O faraó disse: eles querem liberdade, então faz o seguinte: eles estão fabricando tijolo, né? Nós cedemos a palha. A partir de hoje a palha não será mais cedida. Eles vão lá buscar a palha, porém eles vão ter que fabricar a mesma quantidade de tijolo. Olha só. E às vezes na nossa vida é assim. A gente está passando uma luta, a palavra de Deus vem e fala ao nosso coração. A gente no domingo sai daqui todo animado. Quando chega na segunda-feira o problema parece que aumenta, a gente desaba. Então não temas, não se preocupe. Se essa luta aumentar aí na sua vida, não fique triste, não desanime. Às vezes faz parte do processo. Teve tempo na minha vida que a coisa piorou. A gente parece que quando começamos a orar, começamos a batalhar, a coisa parece que ficou pior. E não é assim às vezes na nossa vida. Mas não se preocupe, faz parte do processo, faz parte do plano de Deus. O povo aqui falou: agora complicou, hein? Nós vamos ter que juntar a palha. E sabe por quê, irmãos? Como eu disse aqui, tem gente que quer fazer, as coisas não são fáceis. As coisas não, a gente acostuma, né, nós somos seres moldados pelo meio, e o meio nos apresenta tantas facilidades que a gente traz para a nossa vida espiritual também. Aí eu quero rápido, aquilo que o pastor está falando ali tem que ser já, se não for já eu não quero. Não é assim que funciona.
Não é assim que funciona. Então não se preocupe, né? Se a luta às vezes fica difícil, né? Parece que a luta fica mais forte, mas Deus, ele tem um controle da situação. Está tudo nas mãos do Senhor. O Deus que nós servimos, ele tem um controle absoluto da situação. Então fique firme, né? Você vai ver no final aqui como vai encaixar legal. Fica firme, não se preocupe, continue avançando, continue participando, né? Vai lá nos encontros das mulheres, vai nos corais que está se formando, vai cantar, continue avançando. Então, quarta lição para a gente avançar aqui, que vai cair nisso que eu falei: mesmo em meio às lutas, avance, prossiga. Mesmo no meio das lutas, irmão, não pare. Porque a gente, quando na luta está complicada, o que a gente faz? A gente recua. Não, mesmo na luta, avance. Lá em Êxodo 14, olha que diz o texto. Êxodo 14, versículo 12 ao 16. Vamos ler o 11. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Olha só, eles estavam oprimidos, né? Aí quando começou a batalha, a luta ali pela liberdade, eles falaram: não, deixa a gente em paz, a gente quer ser escravo mesmo. Vamos continuar aqui doente, mas a gente quer ficar doente. Não tem gente que não é assim? Olha que já tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Olha só, disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Vejam só, os egípcios diante do problema, os egípcios diante das lutas, eles falaram: não, a gente não queremos a terra prometida não, a gente quer ser escravo mesmo. As pessoas não querem pagar o preço, irmãos. As pessoas não querem pagar o preço. Deixa Moisés a gente voltar a ser escravo lá, apanhar lá dos feitores. Quando eles se depararam diante do mar, quando eles chegaram diante, e é interessante que você vai perceber aqui, se você ler essa semana, e você sabe disso, não precisa nem falar. Quando eles colocaram o pé na água, o mar abriu. Então, irmãos, não faça como a maioria das pessoas fazem. Quando estão nas lutas difíceis, recuar. Não, na luta avance. Coloca o pé na água ali, que os problemas vão. E é interessante isso, né? Eu conversando com o pastor Júnior essa semana também sobre a obra nossa lá, o Júnior falou: é interessante, eu falando, né? Uma obra grande que nós estamos fazendo, uma obra cara, né? E a gente já está finalizando. Ele conversando com ele, falou: pastor, é interessante, né? Se a gente ficar pensando no negócio, não teria, né? E quando a gente começa a fazer, as coisas começam a acontecer, né? Então é preciso pagar o preço. Avance, mesmo em meio às lutas. A palavra lá de Deus em Hebreus diz que Deus ele não se agrada daqueles que retrocedem. Tem pessoas que começam com aquele fogo todo, aí quando os problemas começam a aparecer, as lutas começam, elas recuam, né? E lá em Hebreus é muito claro o texto, eu vou até ler aqui. Hebreus capítulo
10, 32 ao 38, olha só. Hebreus 10, 32. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco de seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então Deus não quer que ninguém se retroceda. Deus, Ele quer que nós avancemos. Deus, Ele quer uma igreja vibrante, uma igreja que brilha os olhos, uma igreja que trabalha, uma igreja que corre, uma igreja que ora, uma igreja que batalha. Deus, Ele quer um povo assim, que vai, coloca a mão no arado, que coloca o pé na água e a água abre. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de um jovenzinho desse. Deus, Ele não se impressiona com o chororô não, irmãos. Embora Deus, Ele ouve aquele choro real, mas eu estou falando daqueles choraminguentos. Não, Deus não liga para isso não, porque Deus, Ele conhece o meu coração. Agora quando Ele vê um coração disposto, irmão, Deus, Ele se agrada. Aí Deus começa a abrir, Deus vai adiante, tirando os obstáculos, tirando os montes que estão pela frente e atrapalhando. É a palavra de Deus que nos garante. E por fim, quando enfrentar grandes batalhas, quando você enfrentar grandes batalhas, faça uma coisa: cante. Só isso. Cante. Venha para o coral aqui da Igreja Casa de Oração cantar. A Bíblia é interessante, irmãos. Os textos bíblicos, é interessante o trabalhar de Deus. Quando o povo de Deus saía para as batalhas, Deus, Ele não colocava os grandes guerreiros na frente, não. Ele colocava o Vitor e o pastor Júnior, a Esther, e a Acta, a Samara e o coral da Igreja Casa de Oração cantando na frente. E a igreja cantando. Gostei da Acta colocando a igreja para fazer o coro hoje, que bonito, cantando. Então, Êxodo capítulo 15. Olha só. Êxodo 15. Então, o versículo 1: Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor: Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo, o seu cavaleiro, e assim ele foi cantando. Chegaram de frente do mar, os inimigos atrás para matá-los. Eles entraram, colocaram o pé nas águas e passaram triunfantemente pelas águas, e Deus lançou aqueles inimigos nas águas. Então, quando enfrentar batalhas, cante, mesmo que chorando, cante, né? É interessante, quando Paulo e Silas estavam na prisão, o que eles fizeram? Ficaram choramingando: ai meu Deus, e agora? Estamos nessa prisão aqui e ninguém vai nos libertar. Cadê o pastor Júnior e o pastor William da Casa de Oração, que não vai na minha casa orar por mim? Cadê ele? Não. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, o que eles fizeram? Começaram a cantar, a entoar louvores. Aí a palavra de Deus lá em Atos capítulo 9 diz que quando eles começaram a cantar, as grades se abriram.
E eles saíram livres. Então, irmãos, está passando por problema? Cante. Começa a cantar. Levanta amanhã segunda, cante. Levanta amanhã cedinho, louva. Ah, pastor está de canto. Começa a cantar, canta. Coloca o radinho para cantar, canta. O louvor faz parte. Eu trabalho em obra, irmão. O radinho come o dia inteiro na obra lá. É gostoso. Quando é louvor é melhor ainda. Cante. Quem canta seus males espanta.